Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, eu vou dar continuidade a esse conteúdo de atletismo. Nós estamos falando de atletismo. Na aula passada eu falei da origem do atletismo, eu falei que o atletismo ele se divide em 3 modalidades, que são corridas, saltos e arremessos. Falei do atletismo da sua origem, que é desde a pré-história, quando o homem, através de movimentos em busca da sua sobrevivência, ele executava os movimentos que são típicos aqui do atletismo, que é o salto, o correr, o lançar, mas de forma inconsciente, né? Buscando a sua sobrevivência. Aí eu disse para vocês, a grande maioria dos movimentos corporais, eles surgem de forma inconsciente e logo o homem acha uma forma de competir, de disputar. É a essência do ser humano, é disputar, tentar mostrar quem é melhor, tentar mostrar quem é mais rápido, quem arremessa mais distante, quem pula mais distante, quem pula mais alto. E assim surgem os esportes, né? Os esportes que são aquelas modalidades que são disputadas através de confederações, federações, que têm as suas regras rígidas. E hoje nós iremos falar especificamente de atletismo corridas. Vou falar, destrinchar aqui, vou detalhar como acontecem essas disputas. Então, organizei a aula dessa forma. Vou falar da pista, aí existem as corridas rasas, vou falar do escalonamento dos atletas, coloquei uma questãozinha do Enem, que é relacionada ao atletismo, corridas de meio fundo, aí são 3 tipos, 800 metros, 1.500 metros e 3.000 metros, as corridas de fundo, corridas de revezamento, aí vou falar para vocês o revezamento 4x400, das corridas com barreiras, corridas com obstáculos e vou finalizar com maratona. Então, a pista de atletismo. A pista de atletismo contém 8 raias, cada uma com 1,22 m, que são os caminhos pelos quais os atletas devem correr. Uma pista oficial de atletismo é constituída de 2 retas e 2 curvas. Tem um comprimento de 400 metros na raia interna, que é a mais próxima ao centro, e a raia mais externa é a mais longa, possuindo 449 metros. Está aí a imagem de uma pista de atletismo. Ela contém 8 raias, que é onde o atleta deve correr em determinadas provas, que tem como característica ser prova raiada. Daqui a pouco nós iremos chegar lá. Tem 8 raias dessa. Quem corre na raia de número 1 e correr somente na raia de número 1, irá correr o quê? 400 metros. Esse é o tamanho de uma volta completa na pista de atletismo. Já o indivíduo que ele correr na raia mais externa, a mais de fora, ele vai correr, se ele correr apenas nessa raia e saindo do mesmo ponto de partida do que um indivíduo que saia da raia 1, ele vai dar uma volta que vai ter a distância ali de 449 metros, certo? As corridas rasas são as provas com as menores distâncias, 100 metros, 200 metros e 400 metros. Como características principais dessas provas rasas, tem como principais características a saída em bloco e por ser uma prova raiada. Tá aqui, eu coloquei a imagem para vocês, ó. Um bloco de partida. É esse equipamento que é fixado lá no chão. O indivíduo vai, o atleta vai, se posiciona desta forma aqui, ó, 4 apoios e de acordo com o comando que os juízes de prova vão dando, ele executa a sua largada, certo? Aí ele chama em suas marcas, prontos, e é dado um disparo, um estímulo auditivo. Nós já estudamos capacidades físicas eu falo lá de velocidade de reação. Eles treinam isso aqui. Então o indivíduo larga. Provas rasas, elas têm como características a saída no bloco e por serem provas o quê? Raiadas. O que significa isso?
Significa que se um atleta larga na raia de número 1, ele vai ter que finalizar a prova dele na raia de número 1. Um atleta que executa sua largada na raia de número 4, ele vai ter que finalizar a prova dele na raia de número 4. Aquele é o espaço de prova dele. A raia, nós já vimos no slide anterior, tem o comprimento de a largura, na verdade, de 1,22 m. Daí, quando eu falo para vocês que a pista de atletismo ela tem 400 metros, e eu falo que se um atleta corre na raia de número 8, ele corre 449 metros, se nós formos executar, por exemplo, uma prova rasa de 400 metros, e se nós fizermos essa largada na mesma linha, no mesmo posicionamento, a disputa ela acontece de quê? De forma desleal. Então, acontece esse escalonamento aqui dos atletas. Olha como eles ficam posicionados. Olha onde está o atleta da raia de número 1. E o atleta de número 8. Ele está bem à frente, não está do atleta que está ali na raia de número 1? Está. Ele está quantos metros à frente desse atleta da raia de número 1? Deixa eu ver se vocês pegaram aí o raciocínio. Ele está exatamente a 49 metros à frente desse atleta aqui. Porém, os mesmos irão correr o quê? A mesma distância, 400 metros. Aqui está acontecendo o quê? A compensação da distância, para que os mesmos percorram a mesma distância. Então, esse aqui não está muito à frente, aquele ali também não está lá atrás, porque a distância, a chegada é a mesma para todos os atletas. Conseguiram compreender isso aqui? Isso na prova raiada, tá? Provas rasas, que são aquelas que o atleta ele deve correr somente na sua raia. Em momento algum, esse atleta aqui da raia de número 8 pode correr na raia de número 1. Se ele fizer isso, ele é desclassificado. Ele deve manter a sua corrida, o tempo de prova dos 400 metros, que consta de uma volta, sempre na raia de número 8. Certo? Beleza? Compreenderam o escalonamento? Eu trouxe uma questãozinha aqui do Enem para vocês, para que vocês vejam que se vocês prestarem atenção, se vocês prestarem atenção no que eu falei, vocês acertam questão do Enem, de matemática. Está lá envolvida a educação física. A questão diz o seguinte: o atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta por 8 raias e tem largura de 9,76. 1,22 vezes 8 vai dar 9,76. As raias são numeradas do centro da pista para as extremidades e são construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferências. Os dois semicírculos das pistas são iguais. Continuando aqui a questão, se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Ou seja, se não houvesse aquele escalonamento dos atletas que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Está aqui uma pista de atletismo. Se vocês prestarem atenção, ela é constituída de 2 retas e 2 semicírculos. E vocês já estudaram aí com a Renata, com o Maroni, que quanto maior o raio, maior o comprimento, então maior a distância. Então, sem fazer cálculo algum, vocês vão acertar essa questão. Qual é a raia que o atleta é beneficiado? A raia de número 1, que é a raia que está mais próxima, que tem o menor raio. Tá certo? Vamos continuando. Corridas de meio fundo são as corridas de 800, 1.500 e 3.000 metros. Nas provas de 800 metros, os atletas largam em raias, mas sem a necessidade do bloco de largada. Prestem atenção nisso. E logo após a curva, ou primeiros 100 metros, os atletas já podem sair de suas raias. Nos 1.500 metros e 3.000 metros, os atletas já podem largar um do lado do outro, sem a necessidade da utilização das raias. Vamos aqui para as imagens. Coloquei as imagens da corrida de 800 metros. Percebam que existe o escalonamento dos atletas, né?
porque a primeira eles vão sair de uma curva, existe essa questão do semicírculo, mas após os 100 primeiros metros, o que acontece? Essa prova ela vai deixar de ser raiada. Então perceba que o escalonamento aqui ele é bem pequenininho, ó. Eles estão bem próximos, não estão na mesma linha, porque não iria acontecer essa distância ser a mesma para todos os atletas, mas eles estão mais próximos, porque eles irão correr apenas 100 metros com essa diferença, apenas uma curva. E após os 100 primeiros metros, ó, finalizando a curva, tá aqui, ó, a pista ela é sinalizada com alguns cones. Tá aqui os cones vermelhinhos, eu circulei para vocês, ó. É até aqui é onde eles têm a obrigatoriedade de fazer a sua prova raiada. A partir desse ponto, eles já podem, todo mundo já vai correr em qual raia? Na raia de número 1, obviamente, que é a raia menor. Professor, o atleta pode correr na raia de número 8? Pode. As raias ficam livres, mas obviamente que ele não vai optar em correr na raia de número 8, porque ele vai correr bem mais do que os atletas que estão correndo ali numa curva mais fechadinha. Aí está aqui as provas dos 1.500 e 3.000 metros. Os atletas, eles já saem, a prova já não é raiada, eles já saem todo mundo na mesma linha ali, no mesmo posicionamento. A partir daqui vai todo mundo começa a se posicionar, se aglomerar na raia de número 1 e na raia de número 2. O cuidado que esses atletas devem ter nessas provas que não são raiadas é não tocar, não derrubar, não atrapalhar a corrida de um adversário. Você vai disputar uma corrida ali, mas você não pode ser desleal, você não pode abrir os seus braços, por exemplo, para ampliar o seu campo, o seu espaço. Você não pode segurar, você não pode fazer barreira tentando evitar que um atleta ultrapasse você ali na corrida, certo? Corridas de fundo são as mais longas, são as provas mais longas realizadas na pista do atletismo, 5 e 10 mil metros. Os 5 mil metros correspondem a 12 voltas e meia, 5 quilômetros, e os 10 mil metros correspondem a 25 voltas na pista de atletismo. A chegada na pista de atletismo ela não fica mudando de acordo com as provas, tá? A chegada é sempre a mesma. Então, se eu vou executar uma corrida de 5 mil metros, a largada é parecida com aquela que eu mostrei ainda há pouco para vocês, os atletas eles saem de onde? Lá dos 200 metros. Eles fazem uma curva, vêm, completam essa meia volta, a partir daí eles vão dar 12 voltas. Para que a chegada seja sempre a mesma, a chegada não fica mudando de prova em prova. Corridas de revezamento, aqui é bem legal. As corridas de revezamento são provas disputadas por grupos, cada um composto por 4 atletas. Cada atleta corre 1/4 da prova, 4 por 100 ou 4 por 400, e passa um bastão para o atleta seguinte de sua equipe. A troca de corredores deve ocorrer na área de passagem, que é de 20 metros. Então, nós temos dois tipos de prova de revezamento, o 4 por 100, o 4 por 400. Esse 4 significa o número de atletas que compõem esse revezamento. O 100 é a distância que cada atleta vai ter que percorrer. Então, vamos raciocinar. 4 por 100, cada atleta corre 100 metros. Essa prova ela vai ter o quê? 400 metros. Então, se essa prova ela tem 400 metros, ela vai absorver as características de uma prova o quê? De uma prova rasa. É realizada aquela saída no bloco de partida. A prova é raiada, que os atletas devem permanecer nas suas raias. Aqui com um diferencial. O atleta, ao largar, ele larga com uma espécie de bastão, com um bastão, na verdade. E esse bastão é feita essa passagem desse bastão. Esse bastão ele tem que chegar no atleta que está fechando esse revezamento. Caso o atleta chegue, mesmo que em primeiro lugar, mas sem a posse do bastão, essa chegada não será validada. O bastão caiu, também não é validada, a chegada também não é validada. A equipe ali já é desclassificada. Eu invadi uma raia, a equipe é desclassificada. Existe uma zona de passagem do bastão, que é de 20 metros. O que significa isso, professor? Esse bastão, obrigatoriamente, deve ser passado dentro dessa zona. Caso uma troca uma passagem de bastão não seja realizada dentro dessa zona de passagem, é critério de desclassificação também da equipe. E no 4 por 400, professor, mesmas regrinhas. 4 atletas, onde cada atleta vai fazer o quê? Vai dar uma volta na pista de atletismo.
certo? Cada atleta não vai correr apenas um quarto da pista. Cada atleta vai dar uma volta completa na pista de atletismo. Uma coisa bem bacana que aconteceu na última Olimpíada foi o quê? Foi adicionado aos Jogos Olímpicos o revezamento misto, que consta de 2 atletas do sexo masculino e 2 atletas do sexo feminino. Aí tá aqui, ó, 4x400. A saída ela é feita em bloco. Cada atleta corre uma volta completa, que são os 400 metros. A primeira volta, os atletas mantêm-se nas suas respectivas raias. E na segunda volta, após os primeiros 100 metros, a prova deixa de ser raiada. Mais uma vez, vamos ser inteligentes. Eu falo aqui, ó, 4x400 dá 1.600. Vocês lembram da regrinha lá da corrida de 1.500? Que após os 100 primeiros metros, a prova ela deixa de ser raiada e os atletas podem correr na raia que eles acharem conveniente. A mesma coisinha acontece aqui, ó, 4 vezes 400, 1.600. Próximo dos 1.500. Só que aqui a primeira volta o atleta dá completa, né? A partir do segundo atleta, depois dos 100 primeiros metros, essa prova ela já deixa de ser raiada. Corridas com barreiras. Se subdividem em 2 grupos, as de 100 metros feminino, 110 metros masculino e 400 metros masculino e feminino. O objetivo é que os atletas cheguem ao final do trajeto saltando por cima de barreiras postas na pista. São quantas barreiras, professor? 10 barreiras que são colocadas em qualquer prova dessa aqui, ó, nos 100 metros feminino, 110 metros masculino e 400 metros, são colocadas 10 barreiras. Existe uma diferença aqui em relação à altura da barreira do sexo masculino para o sexo feminino. Uma variação aí de 30 centímetros. Não vou entrar nisso que eu não acho legal a gente estar falando da altura de barreira que são dados irrelevantes. O que eu quero que vocês saibam, são colocadas 10 barreiras, né? Pela distância, vocês já imaginam, já sabem que essas provas são raiadas, né? A saída é feita no bloco de partida e elas são raiadas. Os atletas podem derrubar quantas barreiras, pessoal? Eles podem derrubar até todas as barreiras, desde que eles tenham a intenção de saltá-las. Eles não podem correr e simplesmente derrubá-las, não. Eles devem mostrar a intenção de saltá-las. Agora, se ele tocou e derrubou, não tem problema. Acontece aqui, ele vai perder tempo, ele não vai ganhar a prova se ele sair derrubando todas as barreiras. Se ele chegar tocando as barreiras, porque ele vai ali desacelerando em cada toque de barreira que ele dá. Corridas com obstáculos. Além das barreiras, é incluída um fosso d'água. O fosso d'água de superfície inclinada tem 3,66 metros de comprimento, com uma profundidade de 70 centímetros em sua parte mais funda. São realizadas 28 passagens pelas barreiras e 7 passagens pelo fosso. Tá aqui, galera, ó. A barreira aqui, ela já é diferente da corridas com barreiras. Essa barreira aqui, ela, ao ser tocada, ela já não cai. Ela já tem seus pés ali bem fixos, ó. Ela fica ali entre a raia 1 e 3, mais ou menos. Se é com obstáculo, o atleta ele tem que passar pelo obstáculo. Ele não pode desviar desse obstáculo para tentar passar. E existe também ainda o fosso d'água. Esse fosso d'água tem o comprimento ali de 3,66 e na parte mais funda dele tem a profundidade de 70 centímetros. Ele vem ficando mais raso aqui até a sua extremidade. Professor, por que esse fosso d'água? Para deixar a corrida um pouquinho mais desconfortável para o atleta. Ao molhar ali os pés, a corrida fica mais pesada, vai tendo desconforto, vai tendo um desgaste. E por último, eu trouxe aqui a maratona, que é uma das mais longas, desgastantes e difíceis provas do atletismo. A maratona é ininterruptamente uma prova olímpica desde a sua primeira edição dos Jogos Olímpicos em 1896, Jogos Olímpicos modernos, né? A prova consta de 42 quilômetros, 195 metros. Está aqui a largada de uma maratona. Vou fazer uma diferenciação de maratona para corrida de rua. Muitas pessoas confundem corrida de rua com maratona. A maratona é uma corrida de rua, mas para ser caracterizada como maratona, tem que ter essa distância aqui, ó, de 42 km, 195 metros. Interessante dos Jogos Olímpicos, geralmente a chegada
A corrida acontece na rua, mas a chegada ela acontece aonde? No estádio onde acontecem as competições de atletismo. Por que isso, professor? Porque lá é que tem o público, o atleta chegar sendo ovacionado por toda aquela torcida. Tá certo? Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. A próxima aula nós iremos falar da parte de saltos. E aqui eu finalizo a nossa aulinha sobre corridas. Vamos para cima, hein?